Então, dando continuidade aqui, vamos, né, iniciar nossa segunda aula aí sobre a Páscoa. Eu vou fazer, como sempre, uma leitura do texto completo e a gente já entra na explicação da segunda parte. The real meaning of Easter, Sunday, April 5, 2026. On a bright Easter morning, children ran through the yard looking for colorful eggs. Look, the Easter bunny came, one child shouted, holding a chocolate egg. The family laughed and filled their baskets with candy and eggs. Later, their father said, eggs reminds us of new life, but Easter is about something greater. Jesus died and was placed in a tomb. On the third day, he rose from the dead. The eggs are fun, he said, but the real reason we celebrate Easter is that Jesus is alive. Então, começando later. Então, nós temos lá, né, a historinha dizendo the family left and filled their baskets with candy and eggs. Later, after that, depois disso, né, after that, later, vamos ver o que later significa. You were supposed to be in a certain place at 7 a.m., but you got there around 7:30. You got there late. Então, você era para estar em determinado local 7 da manhã, mas você acabou chegando às 7:30. Então, você chegou atrasado. No caso, later, you... Deixa eu corrigir aqui esse... Aqui, you're leaving home for work, you say, I'll see you later. Ok? Então, aqui, ou seja, you are leaving home for work, ou seja, você está indo para o trabalho. You say, né, no caso, o homem diz para a esposa, ou a esposa para o marido, enfim, I'll see you later, ou seja, eu te vejo mais tarde. Meaning, I'll see you after work, ou seja, eu te vejo depois do trabalho. Aqui essa imagem do Bob Esponja, né? Quando acontece lá alguma coisa que você espera que aconteça rápido e demora, aí no desenho aparece o quê? 2 years later, one eternity later. Ou aqui, né? Eu não sei o nome desse filme, mas é um bichinho engraçadinho. E tem aqui I'll see you later. See you later. Supostamente era para ter um I aqui. I see you later, see you later. Então, later, ou seja, mais tarde, nesse mesmo dia, aconteceu algo. E o que foi? Their father said. Their father, ou seja, lembra da última aula que nós vimos lá? Their car, this is their car. Ou seja, their father, o father de quem? Nós tínhamos lá na primeira aula, children ran through the yard. Então, children, uma outra forma de a gente se referir a eles, né, a esse children, seria they. Por isso que fala their father. They, eles, their, deles. Então, aqui nós temos, né, eu fiz esse diagrama aqui para demonstrar que todos eles vão funcionar basicamente da mesma forma. Estamos falando aqui, né, this car. Aí eu quero dizer de quem é esse carro. Então, this is my car, this is your car, this is our car, this is his car, this is her car, this is its car, se fosse um robô, um cachorro, né, que tem um carro, this is their car. Ou seja, I, my, you, your, we, our, he, his, she, her, it, its, they, their. Então, nesse diagrama nós entendemos aí, né, possessive pronouns belonging to someone, ou seja, pronomes possessivos falando que algo pertence a alguém. This is my phone. This is my phone. Ok? Então, this is their father. Later, their father said. Their father, ou seja, o pai deles. Deles quem?
dos children, das crianças que estavam correndo pelo quintal procurando colorful eggs, alright? Their father, aqui nós temos father and son, ok? They are father and son. They can, os dois aqui, né? Se tem dois e nós estamos falando deles, they are father and son. Então, later, their father said. Said é o passado de say. Então, quando eu falo para você, I want to say something, eu quero falar alguma coisa, eu quero dizer alguma coisa. Então, nós temos aqui say, que seria o nosso dizer, né? I want to say it out loud. I want to say it out loud. Tell é um pouco diferente. Victor told me to come next week. Told é o passado de tell. Told você usa para contar a história, né? Por exemplo, can you please tell me a story? Você poderia, por favor, me contar uma história? Aí esse contar não é contar 1, 2, 3, 4, 5, é contar mesmo a história. Então, say é dizer, tell, contar. Tá ok? Aqui nós temos alguns outros exemplos aqui embaixo, mas nós não precisamos entrar neles aqui de fato, tá? She likes to talk with her friends. Ela gosta de conversar ou de falar com os amigos dela. Dr. Foster will speak. Vai falar about the history of the art. Vai falar a respeito da história da arte. O que nos interessa aqui agora é esse daqui, say. Ou seja, nós estamos falando their father said, porque nós estamos contando uma história que já aconteceu, ou seja, essa história está no passado. Mais tarde, o pai deles disse. Later, their father said. Eggs reminds us. Então, remind and remember são muito parecidos, só que remember é quando você se lembra de alguma coisa. Remember to call your mom. Se lembre de ligar para sua mãe. Agora, se eu quero pedir para que você me lembre, para eu não esquecer de ligar para minha mãe, eu posso chegar para você e usar essa outra frase aqui, dizendo, can you remind me to call my mom in the morning? Você poderia me lembrar de ligar para minha mãe pela manhã? E remember, remind, é o contrário de forget. Então, don't forget. Remember, don't forget to call your mom. Então, se eu te pedir isso aqui, eu cheguei para você e falei essa frase, can you remind me to call my mom later? Or remind to call my mom in the morning? Aí, quando é in the morning, de manhã, você chega para mim e fala o quê? Hey, man, don't forget to call your mom. Ei, cara, não esquece de ligar para tua mãe. Tu me pediu para te lembrar ontem, tenta não esquecer de ligar para ela, ok? Então, remember é quando você se lembra. Remind é quando alguém lembra você de fazer alguma coisa. Então, quando você coloca no calendário lá, você coloca um remind. Remind me later. Eu te peço alguma coisa, um favor, e você fala, eu estou muito ocupado agora, but please remind me later. Eu estou ocupado agora, mas me lembre mais tarde que eu vou fazer isso para você, tá bom? Então, later their father said, mais tarde o pai deles disse, eggs reminds us, ou seja, ovos nos lembram, as. Então, nós temos we no início da frase e as no final. Assim como a gente já viu she, her, he, him. Então, nós temos we, as. Então, nós fomos à festa porque nós podíamos ir. We went to the party because we could go. Something like that, all right? Eggs reminds us of new life. We first meet last year. Nós nos encontramos pela primeira vez ano passado. This is the best thing that happened to us. Nós nos encontramos pela primeira vez, nos conhecemos pela primeira vez ano passado, e essa foi a melhor coisa que aconteceu para a gente. Então, esse último aqui, o as, seria esse nosso gente, tá? We first met last year. Nós nos vimos pela primeira vez ano passado. This is the best thing that happened to us. E essa foi a melhor coisa que aconteceu para a gente. Então, we, as, tá? Nós, ou gente, no sentido de estar falando, a gente gosta disso, nós gostamos, enfim. Beleza? Over new,
né? Então aqui nós temos a laptop, a computer, e aqui nós temos aquelas máquinas antigas de escrever, né? Então isso aqui nós olhamos e já sabemos que é algo old. Isso aqui é new, tá? Então novo versus velho. New life, né? A plantinha aí nascendo aí, então uma nova vida. Later, their father said, mais tarde o pai deles disse, eggs reminds us of new life. Os ovos nos lembram, né, de uma nova vida. It's a new life. Então nós temos aqui o egg inteiro. Aqui ele começou a ter um, nós chamamos isso aqui de crack. Aqui ele estava quase completamente aqui e aqui a new life. Então, o Natal, né, o Natal, sorry about that, o Easter, Páscoa, nos lembra, né, de uma nova vida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, os ovinhos ali nos lembram de uma nova vida. But Easter is about something greater. Ou seja, né, esse but, ele vai trazer um contraste, ou seja, está dizendo que isso aqui nos lembra de uma nova vida. Mas o mais importante vem agora. But, ou seja, mas. Então, aqui nós temos what's the difference between but and yet. Os dois são usados para trazer contraste. I reminded her many times. Eu a lembrei várias vezes. But she forgot anyway. Forgot é o passado de forget, ou seja, quando você esquece. Eu lembrei ela várias vezes, mas ainda assim ela esqueceu. I remind her many times, yet she forgot anyway. Eu lembrei ela várias vezes e ainda assim ela se esqueceu. Então aqui seria o nosso mas ainda assim ela esqueceu. E aqui seria simplesmente ainda assim ela esqueceu, tá ok? Então os dois estão contrastando. Eu lembrei ela, mas eu lembrei ela, ainda assim ela esqueceu, tá? But, ou seja, mas, Easter is about, a Páscoa é a respeito de something greater. Então, something greater, about é a respeito do que nós estamos falando. Uma outra palavra para about seria regard, ou na forma aqui que nós estamos trabalhando ela, regarding, tá? Essa imagem aqui é mostrando como usar essa palavra aqui. I'm writing about your English course. Eu estou escrevendo sobre ou a respeito do seu curso de inglês. I'm writing regarding your English course. Regarding, about é a mesma coisa, seria o nosso sobre. Então, a Páscoa, os ovos nos lembram de uma nova vida, mas a Páscoa é a respeito de algo muito mais importante. A respeito é sobre algo, né? Então, something, nós temos aqui everything, something, anything e nothing, tá? Everything means all things, ou seja, todas as coisas. Everything is packed, tudo já está guardado, and we are ready to leave. E nós já estamos prontos para partir, ou seja, eu já coloquei tudo na mala, packed, tá? Something, everything means a thing that is not exactly known or stated. I need to talk to you about something. Eu preciso falar com você a respeito de uma coisa. Então aqui seria, tá? Quando você não está sendo específico. Anything, we use anything instead of something in negatives and questions. Ou seja, se você vai falar na negativa, você vai fazer uma pergunta, você vai usar anything. I don't know, negativa. Anything about this. Eu não sei nada a respeito disso. Did you notice? Did you notice anything strange? Você notou alguma coisa estranha? Nothing. Nothing é nada mesmo, tá? Então, but Easter is about something greater, ou seja, a Páscoa é a respeito de algo mais importante ou maior. Então, nós temos, no caso, né, como a gente viu algumas aulas atrás, não sei se todos viram, big, bigger, falta um G aqui, bigger e biggest, tá? Então, tem o grande, tem o maior
e tem o maior de todos. Então, this dog is big, ou this is a big dog. Ele é um cachorro grande. This dog is bigger, mas esse aqui é maior. This is the biggest dog, mas esse aqui é o maior de todos. Então, quando eu estou dizendo but Easter is about something greater, mas a Páscoa é a respeito de algo muito mais importante. Então, esse greater aí, ele pode ser maior, grandão, enfim, ou importante. No nosso caso aqui, ele é importante. But Easter is about something greater, ou seja, a Páscoa, só quero falar Natal, mas a Páscoa é a respeito de algo muito mais importante, beleza? Greater, nós temos aqui important, critical, major, essential, crucial, significant, ou seja, coisa muito mais importante, mais significativa, crucial, essencial. O que é? Jesus died. Died é o passado de die, tá? Quando alguém die, quer dizer que death came to them. Death. O nome desse aqui é Death. O nome dessa senhorinha da foice aí. Então, the death and resurrection of Christ granted us eternal life. A morte e ressurreição, a morte, então aqui essa palavra death é a nossa palavra em inglês para morte, e ressurreição de Cristo nos garante vida eterna. Jesus died, Jesus morreu, and was placed on a tomb. Jesus died, então died, você vê que tem um Dzinho no final, died, é o passado de die. Se eu fosse falar no futuro, eu diria como? Jesus will die on a cross. O pessoal que viveu antes de Jesus falava assim, ele vai morrer numa cruz. Jesus will die on a cross. Para nós olhamos para o passado e dizemos Jesus died on a cross. No presente, né, present continuous, action taking place now, Jesus is dying on a cross. Se nós estamos aqui presenciando Jesus morrer agora, está acontecendo agora, nós diríamos Jesus is dying on a cross, ou seja, ele está morrendo agora. Simple past. Jesus was dead for 3 days. Então, Jesus esteve morto por 3 dias. State or condition. No nosso caso aqui é simplesmente o passado. Jesus died and was placed on a tomb, ou seja, foi colocado numa tumba. He is placing the package on the doorstep. O que é doorstep? Esse pedacinho aqui, ó. Então, Jesus morreu e foi colocado on a tomb, in a tomb. Então, in a tomb, numa tumba, tá? Ou seja, numa tumba, lá que eles cavaram na pedra, tá? E colocaram Jesus ali. Jesus died and was placed on a tomb. Jesus died and was placed on a tomb. On the third day, então nós temos aqui vários dias, né? Nós temos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Jesus died on Friday. Então Jesus, ele ficou morto Friday, Saturday, but Sunday morning, tá? No dia da Páscoa, Sunday morning, he rose from the dead on the third day. Então nós temos first day, second day, third day. Na nossa perspectiva aqui, se o primeiro dia foi Friday, então o terceiro dia, the third day, Sunday, tá? On the third day, no terceiro dia, Jesus, rose at the past of rise. Então, he came back to life, or falando ao contrário, he came back from the dead, tá? De uma perspectiva para onde ele estava voltando, ele voltou à vida. He came back to life. Ele voltou à vida. He came back from the dead. Ele voltou dos mortos, tá? On the third day, he will rise from the dead. Falando no futuro,
se ele ainda né, nós estivéssemos aguardando a ressurreição dele, nós diríamos, nós estamos aqui no sábado aguardando Jesus ressuscitar, nós diríamos, on the third day he will rise from the dead. Ou seja, no terceiro dia ele vai ressurgir dos mortos, tá ok? From, né? Aqui nós temos essa formal letter. Como que você escreve uma carta from? Se é você que está escrevendo, você vai colocar seu nome aqui, from Jesse, né? Se eu que estou escrevendo a carta, to my wife, Jussi. Ou from New York to LA, de Nova York para Los Angeles. Então, from to, de para. Então, he rose from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. He came back to life. Ele estava dead, e ele voltou à vida. The eggs are fun, he said. Ou seja, porque nós estamos falando no plural. Eggs é mais de um. Are is used for plural subjects. Então, nós estamos falando de muitos. Nós vamos falar eggs are fun. Se fosse só um. If we were only one egg, we would say the egg is fun. The egg is fun. The egg is fun, ok? Então, the egg is fun. If it were only one egg, we would say the egg is fun, alright? O que é fun? When you really like something, you say this is fun, this is fun, this is pretty fun, this is awesome, this is cool. Então, fun seria muito legal. Os ovos são muito legais. He said, quem said? He, the dad, né, o pai deles. Said, nós vimos agora há pouco que said se trata do passado de say, tá? Say, he said, ou seja, o pai deles disse. Então, se eu vou usar, né, no presente he, she or it, eu vou dizer he says, he likes you, she says, she likes you, it says, it likes you, ok? Então, lembra que he, she e it gosta muito do S, tá ok? But nós usamos, né, para contrastar alguma coisa. Então, se eu falo and, eu estou adicionando. I like sandwiches and fries. I rather have a sandwich or fries. Agora, se eu digo but, eu estou dizendo o quê? I like fries. Eu gosto de batata frita, but I don't like sandwiches. Mas eu não gosto de sanduíche. Então, o but ele vai vir para contrastar, o and para adicionar e o or para você colocar ou um ou o outro, tá ok? Real é fácil porque nós temos something real or something fake. Então, esses dois aqui são opostos. Os dois que são sinônimos, real and true. True é verdade, tá? True. Tell me the truth. Me diga a verdade, tá? Então, real and true. Real, verdadeiro. Então, são sinônimos. The real reason, a razão pela qual, né? Quando a gente fala because of this ou why, eu quero saber the reason. The resurrection of Jesus is why we celebrate Easter. A ressurreição de Jesus é o porquê nós celebramos, ou é a razão pela qual nós celebramos a Páscoa. Celebrate, they are celebrating. Vocês conseguem ver aqui que eles estão aí, né, comemorando, celebrando. We celebrate Easter, ou seja, nós celebramos a Páscoa. Celebrate the resurrection of Jesus. When we celebrate the Easter, on Easter morning we are celebrating the resurrection and life, and we are celebrating that Jesus is alive. He rose from the dead, all right? Então, para finalizar, the eggs are fun, he said, but the real reason we celebrate Easter is that Jesus is alive. Tá? Então, aqui that seria o nosso que.
a verdadeira razão pela qual nós celebramos a Páscoa é que Jesus está vivo. Então, alive é o oposto de dead. Então, a verdadeira razão pela qual nós celebramos é que ele está alive, ou seja, ele está vivo, não está morto. Beleza? Então, eu vou fazer mais uma leitura aqui do texto completo e a gente finaliza. The real meaning of Easter, Sunday, April 5, 2026. On a bright Easter morning, children ran through the yard looking for colorful eggs. Look, the Easter bunny came, one child shouted, holding a chocolate egg. The family laughed and filled their baskets with candy and eggs. Later, their father said, eggs reminds us of a new life, but Easter is about something greater. Jesus died and was placed in a tomb. On the third day, he rose from the dead. The eggs are fun, he said, but the real reason we celebrate Easter is that Jesus is alive. Ok?